Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para trazer a correção dos exercícios de fixação que vocês fizeram. Bom, a número 1 diz: qual o valor correspondente a 60 graus Celsius na escala Fahrenheit? Então, deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Então, a gente já percebe que trabalha com a escala Celsius e a escala Fahrenheit. E a gente viu que a equação que converte, né, de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin é C sobre 5 igual a F menos 32. Opa! Deixa eu melhorar isso aqui. F menos 32 sobre 9. Essa é a equação que iremos usar. Aqui ele deu o valor já de 60 graus Celsius. Quer dizer, a gente já possui o valor em Celsius e a gente quer achar em Fahrenheit. Então, se a gente já possui o valor em Celsius, nós vamos substituir esse número no C. Então, ao invés de C, nós vamos colocar 60. O resto da equação fica toda igual, a gente só repete. Sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Beleza, e agora? Lembram da dica que eu dei para vocês? Começa sempre pelo lado que tem somente números e já vamos fazer a divisão aqui. Então, vamos lá. 60 dividido por 5, temos 12. Igual, o que eu faço com o outro lado? Repito tudo. A gente só repete porque por enquanto ainda não dá de fazer nada. Opa, e agora? Agora, a gente vai ter que multiplicar cruzado, porque a gente vai supor, né, lembrando da matemática, que aqui embaixo do 12 nós temos 1, 12 sobre 1. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Nessa multiplicação cruzada, a gente tem 1 vezes F. F. 1 vezes menos 32. Continua menos 32. Igual, agora 12 vezes 9. 108. Ó. Vamos continuar aqui do ladinho. E agora? Agora a gente tem que deixar a letra sozinha de um lado, certo? Para essa letra ficar sozinha, a gente tem que tirar esse menos 32 e passar para o outro lado positivo. Ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, olha só, o F continua no lado direito, igual, o 108 continua no lado, aliás, desculpa, o F continua no lado esquerdo e o 108 no lado direito. O menos 32, que está negativo, passa para o outro lado, mais 32. E agora, 108 mais 32, chegamos em nossa resposta, que é 140. 140 o quê? Graus Fahrenheit. Olha a nossa resposta aqui. Significa que 60 graus Celsius e 140 graus Fahrenheit é a mesma coisa. Eles representam a mesma temperatura, só que em escalas diferentes. Vamos para a próxima. 2. A temperatura média do corpo humano é 36 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Então, ó, agora ele quer dois cálculos diferentes. Ele quer de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Então, vamos começar. De Celsius para Fahrenheit. É bem parecida com o que a gente fez no anterior, né? A gente viu que de Celsius para Fahrenheit, a equação é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9.
Agora, 36 graus Celsius, a gente tem a temperatura em Celsius, então vamos substituir em C. Vamos lá, ao invés de C, a gente coloca o 36, dividido por 5, igual. O resto copia tudo igual, né? Tudo da mesma forma. F menos 32 sobre 9. Beleza. E agora? Começa onde só tem números, que é esse lado. Então, temos 36 dividido por 5. Ah, não dá um número inteiro, professora. Não tem problema, tá? Pode ser feito dessa maneira, que vai dar certo igual. Ó, dividindo 36 por 5, a gente tem 7,2. Vamos deixar aqui. O outro lado, a gente só repete. F menos 32 sobre 9. Opa, sobre 9. Beleza, e agora? Agora a gente faz a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai multiplicar cruzado. Então, embaixo do 7,2 a gente sabe que tem o 1, que é como se fosse uma fração, 7,2 dividido por 1. E aí a gente pode multiplicar cruzado. A gente tem 1 vezes F. 1 vezes menos 32. Menos 32, né? Ó, 1 vezes isso aqui tudo, continua sendo isso aqui tudo. Igual, agora 7,2 vezes 9. A gente tem 64,8. Aqui. E agora, como é que a gente faz para isolar a letra? Esse menos 32 passa para o outro lado, mais 32. Então, o F continua no lado esquerdo, 64,8 continua no lado direito, e esse menos 32 que vai migrar para esse outro lado de maneira positiva. Tá aqui. E agora é só a gente somar os dois. 64 mais 64,8 mais 32, a gente chega em 96,8. 96,8 o quê? Graus Fahrenheit. Tá aqui a nossa resposta. Certo? Terminou por aqui? Não, lembrem-se que ele também quer na escala Kelvin. Então, para a gente transformar de Celsius para Kelvin, ó, vou fazer de outra cor aqui. Para a gente transformar de Celsius para Kelvin, a gente trabalha com C é igual a K menos 273, certo? Isso aí. E agora? Agora a gente tem o valor na escala Celsius, então a gente substitui no C de Celsius. Então, ao invés de C, a gente vai trabalhar com 36. E o resto a gente repete. Então, K menos 273. Olha só, menos, a gente tem que isolar a letra. Então, menos 273 vai passar para o outro lado, mais 273. Vai ficar K igual a 36 mais 273. E isso vai nos dar 273 mais 36, nos dá 309. Deixa eu ver se cabe aqui. 309 Kelvin, tá? É só colocar um K de Kelvin ali, nós temos a nossa resposta, 309 Kelvin. Agora sim a gente tem as duas respostas. Olha só, 36 graus Celsius, 96,8 graus Fahrenheit e 309 Kelvin são todos a mesma temperatura, só que em escalas diferentes. Próximo. Uma pessoa, ao medir sua temperatura com um termômetro graduado na escala Fahrenheit, viu que este marcou a temperatura de 104 graus Fahrenheit. Essa pessoa está com febre? Como é que a gente vai determinar isso? A gente tem que saber quanto que vale 104 graus Fahrenheit.
né? Quanto que vale em Celsius, para a gente ter uma noção se está acima do 37, que a gente já conhece, né? Que acima de 37 é febre, para saber se está com febre ou não. Então, para isso, a gente trabalha com a escala Fahrenheit e com a escala Celsius, que é a nossa conhecida. Então, novamente, vamos para a equação. C sobre 5 igual F menos 32 sobre 9. Agora, a gente tem 104 graus Fahrenheit. Então, agora a gente tem o valor em Fahrenheit. Então, agora a gente vai substituir no F. Se a gente vai substituir no F, o resto a gente só repete. Então, C sobre 5 a gente só vai repetir. Igual, no lugar do F, a gente vai colocar o 104. O resto a gente repete, o menos 32 vai continuar aqui, gente. A gente só substituiu a letra mesmo. Sobre 9. Agora, lembrem-se da dica, começamos pelo lado que só tem números. Então, agora a gente vai começar pelo lado direito. Isso significa que o lado esquerdo a gente só repete aqui na nossa folha. C sobre 5. E o lado direito a gente vai primeiro resolver a parte de cima, né? Porque primeiro a gente é obrigado a resolver a parte de cima, para depois dividir. Então, primeiro a gente vai fazer 104 menos 32, que vai dar 72. Sobre 9, porque a gente ainda não fez a divisão. Então, 72 sobre 9. Aqui, quem quiser já multiplicar cruzado, pode. Mas eu vou seguir aquela regrinha que a gente já combinou, né? Vamos primeiro dividir ali e trabalhar com os números divididos. Então, a primeira parte, vamos repetir, C sobre 5, igual, e vamos dividir isso aqui. 72 dividido por 9, nós temos 8. E agora, a gente sabe que podemos ter uma fração aqui, a gente tem 8 dividido por 1, para a gente poder multiplicar cruzado. E aí, a gente tem C vezes 1, C. 5 vezes 8, 40. Isso nos dá uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, essa pessoa está com febre? Sim. Ó, a nossa resposta seria sim. A pessoa está com febre porque 104 graus Fahrenheit corresponde a 40 graus Celsius. Ela está com muita febre. Então, essa foi nossa resposta. Por fim, a última pergunta. Uma escala termométrica E adota os valores 20 graus Z para o ponto de gelo e 240 graus Z para o ponto de vapor. Qual a indicação que na escala E corresponde a 30 graus Celsius? Olha só, agora veio uma escala totalmente diferente, uma escala E, que a gente não tem a equação pronta para converter os valores, certo? Então, a gente vai ter que primeiro adotar a escala, primeiro encontrar a equação para a escala que a gente quer. Aqui tem duas formas de fazer, né? Primeiro encontramos a equação e depois substituímos o número, ou a gente já faz direto. Eu vou primeiro encontrar a equação, né, que foi o modo que a gente viu na aula, para a gente adotar um método só e ficar mais fácil. Vamos primeiro achar a equação. Lá na aula a gente viu sempre montadas reguinhas. Aqui não veio já montadas reguinhas, mas a gente pode montar até para ficar mais fácil da gente visualizar e da gente pegar os valores. Então, vamos montar a régua da escala Celsius, que é o nosso padrão, a gente já conhece. Vamos começar por ela. A gente sabe que a escala Celsius começa no 0, né? O ponto de fusão é o 0 e o ponto de ebulição é o 100. Opa, 100, tá aqui. Agora vamos montar a régua da escala E. A escala E, ele está dizendo aqui, não, deixa eu colocar aqui escala E. Ele está dizendo aqui que
20 graus Z é o ponto de gelo. Então, lá embaixo, no ponto de fusão, a gente tem 20 graus Z. E 240E para o ponto de vapor. Então, aqui em cima, a gente tem 240. Beleza? Aí, qual a indicação que na escala E corresponde a 30 graus Celsius? Vamos deixar para usar essa informação depois que a gente já tiver a equação pronta, tá? Vamos fazer nesse formato. Para a gente achar a equação, a gente quer trabalhar com um valor qualquer aqui na escala Celsius, então eu vou chamar de C de Celsius, para um valor qualquer aqui na escala E, que eu vou chamar de E, porque é um valor qualquer que a gente ainda não sabe. E aí, para começar a nossa equação, a gente sempre faz aquele mesmo mecanismo, lembram? O do meio menos o de baixo, ó, o do meio menos o de baixo, que dá C menos 0, dividido por o de cima menos o de baixo. Então, dividido por 100 menos 0. Lembram? Sempre vai ser esse processo. Aí, igual. Agora, a gente vai para a escala E fazer a mesma coisa. O do meio menos o de baixo. Então, E menos 20 dividido por 240, que é o de cima, menos o de baixo, que vai ficar 240 menos 20. Agora, a gente pode ir melhorando essa equação. Ela já está pronta? Já, né? Querendo ou não, a gente já consegue trabalhar com ela e chegar num resultado. Mas ela está horrível de se trabalhar, né? Então, vamos melhorar essa equação. Vamos eliminar alguns itens. Por exemplo, C menos 0. A gente sabe que fica só C. Dividido por 100 menos 0. 100. Então, tá aqui. Igual. Igual. E menos 20. Não dá para fazer nada ainda com esse termo. Então, a gente só repete. E menos 20. Dividido. Agora, 240 menos 20. A gente já fica com 220. Dá para usar ela assim? Dá. Dá para melhorar ela ainda mais? Também dá. Como que dá para melhorar? Só para a gente trabalhar com números menores. Quem quiser usar ela assim, pode terminar assim. Não tem problema. Pode já substituir, né, aqui 30 graus Celsius no C e resolver. Mas eu só vou simplificar para ficar melhor da gente trabalhar agora. A gente pode simplificar os dois lados, ou seja, dividir os dois lados aqui, a parte de baixo, por um número que dê, né, para dividir os dois lados. Qual número que a gente vê, já olhando de cara, dá para dividir os dois lados? Dá para dividir por 10? Dá. Ó, 10. Quanto é que fica? Lembrem-se que a parte de cima a gente mantém, ó. Então, vamos manter as duas partes de cima. 100 dividido por 10. Fica 10. 220 dividido por 10. 22. Olha só, já ficou melhor de trabalhar. Ainda dá para dividir por algum número que facilite a nossa vida? Se a gente olhar, ainda dá sim para dividir. Os dois valores ainda dá para dividir por quanto? Por 2. Não dá para dividir por 2? Já não vai ficar números menores ainda? Ó, vamos repetir a parte de cima. Nosso espaço aqui tá meio curto. Mas, ó, 10 dividido por 2, nós temos 5. 22 dividido por 2, nós temos 11. Ó, chegamos numa equação um pouquinho melhor de se trabalhar. Mas a gente ainda falta saber quanto que é 30 graus Celsius nessa escala. Então, vamos agora substituir para a gente chegar no valor. Ó, vou pegar uma nova folha aqui e vou colocar a fórmula de novo. Ó. C sobre 5
igual a, C sobre 5 igual a E menos 20 sobre 11. E menos 20 sobre 11. Tá aqui a nossa fórmula. Agora, a gente tem 30 graus Celsius. Então, a gente vai substituir no C de Celsius. A gente substitui por 30 e o resto da equação nós só copiamos aqui. Igual a E menos 20 sobre 11. Tá aqui. E agora, 30 dividido por 5. 6. Igual, o outro lado não dá para fazer nada, a gente só repete. Igual a dividido por 11. Aqui a gente sabe que, como a gente fez antes, tá? Agora eu já estou agilizando um pouquinho porque a gente já fez antes. A gente sabe que é 6 sobre 1, então nós vamos multiplicar cruzado. Ao multiplicar cruzado, a gente tem 1 vezes E menos 20, então a gente vai continuar com E menos 20. Igual, o outro lado a gente tem 6 vezes 11, vai nos dar 66. Para isolar a letra, o 20 que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, a gente vai ter 66 mais 20. 66 mais 20 vai nos dar 86. 86 graus E. Tá aqui a nossa resposta. 86 graus E. Tá aqui nosso cálculo, a nossa resposta. Qualquer dúvida, estou à disposição para que a gente possa compreender o conteúdo. É isso e bons estudos!